Querida igreja, a paz do Senhor, a paz do Senhor de novo. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 30 e versículo 24. Gênesis, capítulo de número 30 e versículo 24. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pelo dom da vida, pelo privilégio e a honra de poder retornar à cidade de Rio Maria, muito especialmente nessa feita, a participar do culto de ensino e oração aqui em nossa igreja, Assembleia de Deus do SETA, pastoreada pelo meu amigo, homem de Deus, pastor Neto Ibiapino, a sua muito digna companheira, primeira-ministra dessa igreja, pastora Elma, e a todos o nosso abraço de gratidão. Todos acharam? Diz assim: chamou o nome do seu filho José e dizia: o Senhor me acrescentou. Assente-se, por favor. Antes de pisar no solo sagrado dessa mensagem, de maneira ética e familiar e respeitosa, deixar aqui os meus abraços aos pastores, obreiros, homens de Deus, meus amigos de longos anos, patrimônio vivo aqui desse campo, pastor João de Deus, meu abraço, meu respeito, pastor Ivan Lima, meu mano, cantor Itamar Silva, cantor Neto Neres, presbítero Vanderli, pastor JB e demais os outros pastores. Que Deus abençoe a vossa caminhada, que Deus abençoe esse campo, que Deus abençoe a obra que Deus tem colocado nas vossas mãos. Em rápidos minutos eu quero poder contar, por favor, com a sua atenção. A Bíblia, ela é recheada de histórias, de quadros, de passagens que quando nós sentamos para ler, para meditar, para refletir a palavra de Deus, nós às vezes nos identificamos e até conseguimos nos enxergar dentro daquela passagem. Isso se dá primeiro porque nós estamos diante da lei do Senhor, a palavra de Deus. Ela é verdade, ela é verdadeira, ela é inerrante, repito, ela é inerrante, ela é eterna, passa o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Segundo, porque existe um laboratório raiz, prioritário, primaz, que projeta essas realidades. Qual é esse laboratório? É o ambiente da família. Então, quando você está diante de um quadro bíblico, uma narração, uma história, uma passagem bíblica, que é extraída, que está falando, que está apontando para alguma família, em algum momento no quadro bíblico, você também terá esse sabor de se identificar. Como eu disse e repito, até se ver dentro da história, porque você também faz parte de uma família. A família, ela é projeto de Deus. A família é o balcão da humanidade. A família é o armazém da humanidade. A família é o paiol da historicidade humana. A família tem servido a humanidade com médicos, com militares, com merendeiras, com camareiras, com pastores, com presidentes, com reis, sacerdotes e afins. Tudo que está organizado diante dos nossos olhos, tudo que está projetado diante dos nossos olhos, tudo que está nos anais da história, antiga, moderna e atual, e alguns outros leques históricos, história da igreja, história da arte e outras, existem, estão focados, estão no papel, estão na tela, por causa de alguma família. Nós estamos diante da história de um homem que a Bíblia fala a hora que a sua mãe escolhe o seu nome. Escolher o nome é escolher um código de barra, um QR Code para o filho, para a filha. Escolher o nome é emitir uma missão para aquela criança. Todos nós temos uma missão, recebemos uma missão com o nosso nome. Mas essa história é muito bonita porque estamos falando de José, o bisneto de Abraão, o filho de Jacó, sobrinho de Esaú e neto de Isaac. Nós estamos falando de uma família, de um quadro de parentela de origem patriarcal.
Nós estamos falando de homens que são oriundos, que vieram da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região banhada por 2 rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Lá no Éden, a Bíblia diz que 4 rios banhavam o paraíso: o rio Pison, o rio Gion, Tigres e Eufrates. Então tem um lastro de pureza por trás dessa história da Mesopotâmia. A raiz do paraíso não é a queda, a origem do Éden não é a queda. A raiz do paraíso é a inocência, é a pureza, é o acesso do homem a Deus e o acesso de Deus ao homem. A raiz do Éden não tinha barreira entre criatura e criador. A raiz do Éden não tinha obstáculo, não tinha barricada, não tinha sofismas, não haviam problemas entre o Criador e a criatura. Então essa região é oriunda de uma parte muito bonita do início de tudo. Mas por que eu gosto de frisar que a região é banhada por 2 rios? Porque é uma região que tem água, é fácil para criar gado e é fácil para praticar plantio de qualquer iguaria. Ou seja, não vai faltar alimento, vai ter como comercializar, a indústria vai ter altos gráficos, o comércio terá altos gráficos e sempre haverá coisa boa à mesa. Por quê? Porque a região tem água. De maneira imaginária, num lapso aqui bem rápido, quando você entra ali no trevo do quilômetro 6, em Marabá, à direita, indo para o Bico do Papagaio, você tem por trás ali do quartel do BIS, o rio Tocantins. Você tem por trás dos trevos de São Domingos do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, você tem o rio Araguaia. Aquela região é a região banhada por 2 rios. Nunca vai faltar alimento, nunca vai faltar grão, o gado vai ser sempre gordo, nunca vai faltar peixe. Sabe o que é isso? Nós temos que ter o rio da vida na nossa história. O rio da vida da família é a igreja. O rio, aliás, é Jesus. O rio da vida da igreja é Jesus. Lá no Éden fala que passava no jardim o rio da vida. Você vai para os escritos do patriarca João, no fechamento do cânon sagrado, no Apocalipse, a Bíblia vai falar que passava na cidade celestial o rio da vida. Em várias nuances, em vários momentos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, vai fazer alusão do rio da vida. Quem tem o rio da vida não anda em sequidão. Quem tem o rio da vida não precisa de irrigação. Quem tem o rio da vida, as raízes são banhadas, os caules são nutridos, os troncos são abastecidos, as folhas, as flores e os frutos são consubstanciais. Sabe por quê? Jesus é o rio da vida e Ele nos alimenta. A prova patriarcal, o lastro histórico é muito longo, é assunto para estudar em mais de anos. Mas rapidamente aqui pensando 2 características de um patriarca. A primeira é que ele amava por demais a sua família. E um sinal que comprova que ele amava muito a sua família é que ele não deixava faltar água. Por isso que ele está na Mesopotâmia, região banhada por 2 rios. Ele era preocupado com o cuidado didático, doméstico, limpeza, higiene. Ele era preocupado em ter uma água de qualidade para suas crianças beberem. O melhor líquido da história é a água. Jesus é a água da vida. Você pode dar um aleluia nessa noite. A segunda prova que ele era patriarca é que um patriarca amava a Deus acima de tudo. O que deixa claro, o que deixa de maneira comprovada que ele amava a Deus acima de tudo, é que ele gostava de realizar holocausto. Ele gostava de realizar sacrifício, ele gostava de oferecer um incenso suave às narinas do Eterno de Israel. Transliterando em miúdos, o patriarca gostava de culto, o patriarca gostava de culto doméstico, o patriarca gostava da palavra, o patriarca gostava de louvores. A prova que uma família é acostumada com o culto é que lá em Gênesis, Abraão sai de madrugada, albarda o seu jumento, chama os seus damascenos, os rapazes que comandavam a cena da casa dele. Damasceno é o dono da cena, o Damasceno da igreja é o Espírito Santo, o dono da cena da igreja é o Espírito Santo, é ele que tem o roteiro da igreja, é ele que tem a história da igreja, é ele que toca no caráter da igreja,
igreja, é Ele que preserva a pureza da igreja, é Ele que unge a igreja, e pela Bíblia Ele está preparando a noiva para a hora do arrebatamento dela. Abraão vai caminhando e o filho questiona a criança Isaque: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Mas ele pergunta pela melhor e pela principal altissonante iguaria do culto. Culto sem cordeiro não é culto. Todo culto tem que ser cristocêntrico. O centro do culto é Cristo. O centro da palavra é Cristo. O tema dos 66 livros é Cristo. O centro do sermão é Cristo. O centro do louvor é Cristo. A igreja vai por causa de Cristo. A igreja vem por causa de Cristo. A igreja é e está por causa de Cristo. A igreja tem, detém, retém, contém por causa de Cristo. A igreja fala por causa de Cristo. A igreja prega por causa de Cristo. Culto sem cordeiro é aparição teatral. Culto sem cordeiro é roteiro de praça, é programação comum. Mas o culto tem que ter a participação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O culto tem que ser elevado a Ele. Ele é adorado. Adore a Ele de maneira solene. Preste o seu louvor para Ele. Ele deve ser enaltecido no culto. Ele é Deus, Ele é digno, Ele é Senhor. É esse povo a origem, mais ou menos, conforme fala a história. Mas agora nós estamos no lar de Jacó. E Jacó, a história vai dizer que ele tem 12 filhos. De maneira categórica, o que vai projetar em uma nação, em um país, em um povo organizado diante dos códigos sacerdotais, dos hábitos proféticos, da milícia de Israel, do comportamento cultural dos levitas, de tudo que compõe uma nação organizada. Israel só se torna uma nação organizada por causa das 12 tribos que saem do ventre desse patriarca. E a história declara que esse filho, José, Deus me acrescenta, é o último filho, é o filho da velhice. Para Deus não existe inutilidade. Para Deus não existe organismo fora do mercado. Para Deus não existe ninguém obsoleto, ultrajado, ultrapassado. Para Deus, você tem 90 aninhos, a minha Bíblia declara, eu creio e prego, ainda na velhice hão de dar frutos. Quem pode dar glória a Deus? A minha Bíblia declara, eu creio e prego, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. A Bíblia diz, eu creio e prego, olhando para o alto, aonde está o autor e consumador da nossa fé. Aos olhos humanos, diante do mercado, diante das pessoas, diante da família, diante das amizades, diante da vizinhança, aquela irmãzinha da mão amarrotada, aquele velhinho dos olhos acinzentados, digo velhinho aqui nesse altar com carinho, não é termo pejorativo. Às vezes, para alguns, eles já não prestam, mas para Deus ele é útil. Para Deus ela tem o Espírito Santo. Para Deus ele olha do trono e vê o organismo novo, o coração novo. Quem crê? As entranhas novas, a circulação sanguínea nova. Ele cura, ele sara, ele renova a coluna, os músculos, os tendões, os ligamentos, as cartilagens. Quem crê nessa palavra? Para Deus não tem ninguém fora da atualidade. Todos podemos gerar algo ainda para Deus. Foi o que aconteceu com o patriarca. Só que quando nasce o filho, pastor Neto, o patriarca abriu demais o coração para o moleque. Aqui tem algo para a família, para pai e mãe. A pigmentação, a viscosidade, o fulgor, o vibrato de amar filhos. Você pode catalogar diferenças dentro de você e fica entre você e Deus. Mas nós, papais e mamães, não podemos externar. Há uma equidade que deve prevalecer no lastro da família, chamada prudência. Equidade na raiz é equilíbrio. Os dois lados da balança iguais, nivelados. Do jeito que você ama o trifoso, você ama a trifosa. Do jeito que você ama a trifena, você ama o trifeno. Se tem, repito, se tem catalogado dentro de você diferença, é para você
e Deus. Jacó não teve esse insight, não teve essa prudência. E ele, lógico, a autoestima dele foi lá em cima. Poxa vida, 90 aninhos, nascendo um filho dele, que tal? Um troféu. E ele não segurou a onda, pastor Elba. Todo dia ele demonstrava que estava amando mais ao filho da velhice. E automaticamente os mais janeirados, os mais encascorados, foram criando assim aquela redoma do ciúme, e a redoma do ciúme traz a redoma da inveja, e ambas dão as mãos e geram outras duas, que é rebelião e rebeldia. A tua mente remete para onde? A minha mente remete para o céu. Só teve rebelião e rebeldia praticada por Lúcifer, porque começou com ciúmes e com invejas. Aqui, rapidinho, o crente passa por fases que nos deixam cheios de portabilidades. Portabilidades são acessos, são portais, são portas. Na Bíblia, Cristo não é janela, Cristo é porta. Está lá no texto do Joanino: eu sou a porta e ela está aberta para as minhas ovelhas passarem. Se alguém acessar pela janela, não é ovelha. A Bíblia usa uma expressão para ladrão, para assaltante da época, que era salteador. Esse templo tem aqui a lateral uma porta, frontal duas portas. Ele tem menos portas do que janelas, mas a gente entra e sai pelas portas. Portas são acesso. O acesso requer o fator tempo. A partir de 6h40, 10 para as 7, esse templo estava aberto, as suas portas, para que o povo adentrassem, para que nós adentrássemos, para participarmos do culto de ensino e oração. E esse culto está nos deixando em novas fases. Quem crê assim? A primeira fase desse camarada, José, aquele que Deus acrescentou, ele é filho da velhice. Ele cresceu sem saber o que era ter um pai com 20 anos. Ele cresceu sem saber o que era ter um pai com 30, 40, 50 anos. O pai já estava bem errado, já estava idoso. É uma fase. Ele cresceu, ele ficou adulto, ele dinamizou a cosmovisão da sua cultura, o que é visto por dentro e por fora na realidade do sujeito social, do ser humano. E lógico, os seus estudos, as suas nuances, os seus apegos, sempre ele tinha algo de geriatria para falar na roda das amizades. Sempre ele opinava no grupo da família sobre geriatria. É a área da medicina que estuda e trata os idosos. Da cabeça aos pés, está tudo lá na ala da geriatria. Se você já tem um voo de idade avançada, eu te aconselho, leia algo sobre geriatria. Se você já é filho igual José, o papai e mamãe já está de meio-dia para tarde, leia algo, porque a leitura vai atenuar a ignorância. A leitura vai zerar a falta do conhecimento. Conhecimento é a maior riqueza. Os bolsos, as carteiras, as bags e os pics não cabem o conhecimento que a vida nos dá. É melhor você conhecer tal área para conviver naquela realidade, daquela área que você leu, que você estudou, que você aprendeu, que você foi atrás, do que você ficar naquela área com conhecimento zero, emitindo opinião que não tem nada a ver, e por fora de tudo igual alça de xícara. É melhor a gente se alinhar com os assuntos nos quais nós estamos passando. Quem já tem de 25 anos de casado para frente, casou com seus 20, está numa idade já entre 40 e 50, a mulher também, é bom ler algo sobre ginecologia, é bom ler algo sobre a menopausa, é bom ler algo sobre a andropausa, para que não haja nenhum desajuste entre o casal, entre o marido e a mulher, para naquele dia que for pico de calor ou pico de frio, o marido não ficar ignorante, e ele saber sentar e dizer: meu bem, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, eu já li sobre isso, que devemos fazer assim, é comer esse alimento, é ler tal literatura, é assistir um filme, vamos dar uma volta na praça, na lagoa, vamos orar 10 minutinhos de joelhos, e você vai ficar zerada. Por que o marido faz isso? Porque ele leu aquela área. Agora o camarada que não lê, ele já sai queimando a esposa para a família, para os amigos, e às vezes marca até um gabinete, toma o tempo do pastor para falar mal da própria mulher. Se ele fala mal da mulher e de mim, ele vai fazer o quê? Tudo por falta do conhecimento.
Ó, eu ouvi um glória a Deus e eu ouvi um é verdade. José, ele passa pela fase do filho da velhice. José entra na fase de sonhador. E aqui faltou, já não foi de Jacó, foi dele mesmo. Faltou a sabedoria de ter o entendimento quando e para quem contar os seus sonhos. Ele sonhava tanto que todo dia ele chegava de manhã à mesa, na hora do café da manhã em família, e ele contava um sonho. E aquilo foi causando uma ojeriza no coração dos irmãos, que já estava chateado com ele, com o dedo do gatilho espingardeado com ele, por causa do tratamento diferenciado do pai com ele. Sonho é combustível. Sonho é a prova que você está vivo. Sonho é a prova que a tua alma está funcionando. Sonho é abastecimento de motivação. Sonhou, está vivendo, está andando, está correndo, está marchando, está conquistando, está projetando, está estabelecendo metas. Parou de sonhar, está se avizinhando da cova. Parou de sonhar, está se avizinhando do seu funeral. Não pare de sonhar. O sonho é para quem nasceu para conquistar, para ser vencedor. A igreja é mais que vencedora. O carro só anda com combustível. A tua alma só anda se tiver sonho. A tua vida só vai adiante se tiver sonho. Estabeleça metas para que elas sirvam de nutrição para os seus sonhos se tornarem real. É sonho na área da família? Amém, eu concordo, vai em frente. É sonho ministerial, profissional, é sonho empresarial, universitário, é sonho em qualquer área da vida. Eu te digo que diz a Bíblia: não temas, o Senhor está contigo, ergue a tua cabeça. Eu acredito que teu sonho pode acontecer. Deus liberou o sonho para você e Ele vai te dar capacidade para realizar. Agora atenção, vigia muito para quem você conta os sonhos. Porque às vezes você está contando sonho, cantor Neto Neres, para alguém que vai te ajudar a realizar. Mas às vezes, pastor Jamir, meu abraço, às vezes você está contando sonho para um coveiro que vai sepultar você e o seu sonho. Nem todos os ouvidos são habilitados para ouvir sonhos alheios. Nem todos os ouvidos são habilitados para ouvir motivações alheias. Tem gente que você vai contar o sonho e diz: estou dentro, tamo junto, conta comigo. Cria o grupo, divulga o Pix, cria a hashtag, vamos fazer uma camiseta, vamos fazer uma feira, vamos organizar uma caminhada, vamos dar um jeito, vai dar certo. Agora tem uns que você conta o sonho, não dá certo não. Aqui teve um que tentou fazer isso aí, meu Deus do céu, não deu certo, não foi para frente, não vai dar certo, pode parar. Quem tem alguém para dar um conselho desse não precisa de demônio. Eu não quero ninguém para me dar um conselho desse. Eu quero alguém para me motivar. Eu quero alguém para orar por mim. Eu quero alguém para jejuar por mim. Eu quero alguém para segurar a minha mão. Eu quero alguém para dizer: você não está só. Eu quero alguém para dizer: você vai ser curado. A porta vai se abrir. Deus é contigo. O Espírito Santo é na tua vida. A Bíblia está prevalecendo no teu ser. A Bíblia é proclamada na tua vida, na tua casa, na tua história. Primeira fase, filho da velhice. Segunda fase, sonhador. Terceira fase, um dia os filhos de Jacó, os irmãos de José, foram fazer uma tarefa longe. Cantor Itamar, pastor Ivan Lima, Sérgio Moro, parece com o Sérgio Moro ele. Estou tremendo aqui pregando na frente dele, que ele prega muito. Os irmãos de José foram fazer uma tarefa longe. Deu meio-dia, quem é pai e mãe vai me entender aqui. Dá meio-dia, colocou o grude na mesa, o nhame-nhame, o chape-chape, o pai e a mãe lembram dos filhos, sim ou não? Pode estar aqui, pode ser vizinho, mora no mesmo quintal, pode morar fora do país, mas lembra. Lembra ou não lembra? O pai e a mãe representam Deus. Deus não esquece de você. Meu filho, teus irmãos não estão aqui, não vão almoçar com a gente. Bora inaugurar o iFood. Pega a mochilinha vermelha quadrada, libera o aplicativo aí, tá aqui a marmita de azé, naftali, tudo higienizada, quentinha. Foi caprichado o cardápio. Leva lá, meu filho, para eles. Terceira fase do filho de Jacó, a fase de carregar pão para o irmão. Quem leva pão para o irmão, leva pão para qualquer pessoa. Agora, quem nega pão do irmão, nega tudo para qualquer pessoa. Ele não estava levando pão para demônios, ele estava levando para os irmãos dele. E ele vai se aproximando, pastor Leal. E os irmãos, pastor Martins, diz assim: lá vem aquele sonhador, aquele caçulinha, velho. Poxa, saco de Jacó. Rapaz, eu já estou com raiva. Vamos embora dar um jeito aqui de eliminar ele hoje. Ele vinha carregando pão,
e se tornou alvo para ser eliminado. Às vezes você está levando algo para eliminar a fome de alguém, mas esse alguém quer eliminar a tua história. Mas aguça os seus ouvidos para ouvir uma palavra. Deus é teu escudo, Deus é tua fortaleza, Deus te protege, Deus te reveste, Deus é teu amparo. Deus não deixa Satanás tocar em você. Ele estende as mãos, ele ergue os braços, ele abre as asas, ele libera anjos, ele libera o céu, ele dá volta no céu com anjos. Quem pode dizer amém? Ele dá volta na terra com homens de bom coração. Ele não te deixa só. Se você armar a cama entre os mortos, ali o Senhor estará. Se você subir um monte e descer a colina, ali o Senhor estará. Os olhos do Senhor vão adiante de você, abrindo portas, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia! Ele estava indo obedecer o Pai, levando pães para os irmãos, mas se tornou alvo para ser eliminado. Às vezes o crente faz o que é bom, faz o que é digno, ajuda a obra, ajuda o ministério, alimenta pessoas, mas tem alguém mirando ele para eliminar. Mas Deus é a sua defesa. Não, é melhor a gente matar um bicho, molha a túnica dele com o sangue do bicho e fala para o velho pai que ele foi atacado por uma fera e não escapou. Quem tem um irmão desse não precisa de demônio. Não precisa. Porque se alguém falou em matar e ele está dando um escape, é um escape de H. Traduzindo em miúdos, ele também queria destruir, não queria defender, não. Tem conversas que vêm em tom de defesa, mas é querendo ver você pendurado na forca. Tem conversas que vêm em tom de pacificação, mas é querendo ver te cortado ao meio. É querendo ver você preso. É querendo ver você lançado no latão de óleo quente, igual os crentes da época primitiva foram lançados. Mas o Senhor é seu guarda fiel. Aleluia. Os irmãos estão ali naquela ira, e quebrando as embalagens, e pegando tudo com a mão, e aquela falta de educação, tudo truculento, a grosso modo. No meio do nada, alguém diz assim: não, vamos fazer melhor. O que é? Vamos jogar ele no poço. O conselho de Satanás. Poço, se tiver água, se for muito cheio, alguém é jogado, não sabe nadar, morre afogado. Poço antigo, não tem mais água, abandonado, seco, 40 metros, 50 metros, joga, a pessoa quebra as pernas, os braços, a coluna, o pescoço, morre. Um poço mais antigo ainda, mas a comunidade daquela região decidiu que ele iria ser local de armazenar lixo, miséria, inferno, derrocada, derrota, carniça, mau cheiro, falta de conforto. Traduzindo, é para morrer também. Lixão não é lugar de moradia. Alguém vai lá e pega o que é para revender na reciclagem. Aonde mora? É na casa. O crente mora onde? Em Jesus, a nossa habitação. Eleva os olhos para os montes. Está dentro do poço, mas ninguém impedia de olhar para o céu. Foi jogado, mas eu olho para onde está aquele assentado em um alto e sublime trono. Estou derrotado. Está caindo sobre a minha cabeça o farelo daquelas marmitas, daquelas quentinhas. A fase do farelo no fundo do poço. Acabou o gás, não tem como comprar. Acabou a gasolina, não tem como comprar. 1, 2, 3, 6 meses, um ano de aluguel atrasado. É a fase do farelo. Mas é bom que a fase passa. Vai passar a fase do pulso. Vai passar a fase do farelo. Eu olho para baixo, não resolve nada. Eu olho para trás, para frente, para os lados também não. Mas eleva os olhos para os montes. Estão querendo me matar. Eleva os olhos para os montes. Estão querendo me destruir. Eleva os olhos para os montes. De onde há de me vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ergue a sua mão em solenidade e adoração a Ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A fase do farelo, você não tem pão, não tem pizza, não tem picanha, não tem macarronada, não tem fricassê,
não tem bife à milanesa, bife ali na mesa, mas tem farelo. Morrer de fome você não vai. O farelo sustenta. O farelo é pouco, mas sustenta. O farelo é quase nada, mas não é nada. Sustenta. Irmãos, poço é limite. Alguém quer afogar você nos seus limites. Poço é finitudes. Poço é derrota. Poço é escuridão. Poço é abandono. Poço é esquecimento. Só que a igreja não tem compromisso com o poço. A igreja tem compromisso com a fonte da vida, que é Jesus de Nazaré. Se beber da água que eu te der, rios, rios, rios. Os rios não cabem nos poços. Os poços não dão conta de armazenar os rios. Sabe por quê? Você não é para ficar em poço coisa nenhuma. Você está no rio da vida, que é Jesus de Nazaré da Galileia. No meio dessas fases ruins, as coisas vão começar a melhorar. Um irmão dele diz assim: eu trouxe aqui uma corda, eu quero escapar meu irmão hoje, não vou deixar ele aí não. Quem tem um irmão desse tem Deus na vida. No mundo, cantor Itamar, carregar a corda nas trevas, no inferno, no meio demoníaco, carregar a corda, igreja, é enforcamento, é derrota, é sofrimento, é morte precoce, é luto amargo, é o coração da mãe em frangalhos, é o coração da esposa no fundo da lata, é a família sem autoestima. Tinha tudo, podia conseguir tudo, pastor Jamil, avançava, pastor Marcos, mas resolveu tirar a vida. E usou o quê? Uma corda. Corda no reino das trevas, pastor Neto, é enforcamento. Mas eu trago uma mensagem da parte de Deus. No cristianismo, na igreja, na família, na Bíblia, no ministério, a corda é para salvar a vida de alguém. Corda no reino da luz, igreja querida, não é enforcamento, é socorro, é amparo, é suporte. Pega alguma coisa aí na sua mão, um lenço, uma toalhinha, a Bíblia, o celular, a gravata. Pega algo de maneira imaginária, pedagógica. Estica o braço e deixa assim esse objeto na sua frente. Alguém está querendo se matar. Deus vai usar a sua corda e esse alguém não vai se matar. Quem pode dizer amém? Alguém está querendo abandonar a família. Deus vai usar a sua vida e você vai chegar lá com a corda e vai dizer: fulano, pega aqui, você não vai ser derrotado. Eu vim enviado por Deus para te ajudar. Alguém está em depressão, pastor Neto. Alguém está em ansiedade, querido pastor João de Deus. Alguém está em depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, síndrome de tudo e todos, tem medo da sombra. Você vai chegar lá, cantor Neto Neres. Eu vim enviado da parte de Deus, mobilizado pelo Espírito Santo, cheio da graça do Eterno de Israel, na autoridade do sangue carmesim. Eu vou emprestar para você a minha corda. Segura aí, eu vou te salvar. Quem está crendo, dá um amém. Quem está crendo, dá um glória. Eu profetizo que a igreja em Rio Maria, eu profetizo que a igreja no Pará, eu profetizo que a minha, a sua e a nossa igreja ainda vai usar a corda para salvar muita gente do abismo. O compromisso da treva é a corda para matar. O compromisso da luz é a corda para dar vida. Aparentemente melhorou, sim ou não? Conseguiu escapar, saiu do poço, não vai morrer mais. Concorda comigo, sim ou não? Estava sujo, empoeirado, lama, tinha lama até na titela, mas escapou. Só que aí outro irmão, que quem tem um irmão igual esse não precisa de demônio, diz assim: rapaz, é o seguinte, tem um pessoal vindo ali, a história desse povo, se a gente for estudar, pense, os midianitas, vamos vender ele como escravo para os midianitas. Quem fala isso não é irmão, não. Até Satanás se benze se escutar isso. Quem fala isso é demônio. Vender como escravo, estou terminando já, é tirar 100% da sua liberdade. Cristo foi à cruz para nos dar liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem um porém a questão da liberdade. Permita-me esse parêntese. A liberdade, ela me dá tanta liberdade que eu tenho que respeitar os limites da minha liberdade. Porque quando eu extrapolo, vira libertinagem. E eu não digo aqui a palavra libertinagem só em campo libidinoso. Eu digo para tudo.
Ah, eu falo porque eu sou livre. Ah, eu mando para aquele lugar porque eu sou livre. Não levo desaforo para casa porque eu sou livre. Comigo é assim porque eu sou livre. Eu sou bisneto de Lampião porque eu sou livre. Eu prefiro Jesus do que Lampião. Lampião está de osso branco. Jesus está sentado em um alto e sublime trono, a luz da vida, o sol da justiça. E a cruz, e a renúncia, e o negar do ego, e o negar a si mesmo, onde fica? Porque sou livre, vou arrancar a sua cabeça, vou detonar a tua moral, vou atingir o teu brio, vou ferir a tua família. Não é mais liberdade não, virou libertinagem. Na Bíblia é pecado e na Constituição é crime. Saibam disso, por favor. Eu tenho que entender que eu sou livre, 100% livre. Sim, concordo. Mas a minha liberdade me ensina que eu devo respeitar os limites dela. Glória a Deus. Ele ficou livre ali um pouquinho de tempo, saiu do poço, ia começar a respirar, é vendido como escravo. O escravo não tem nome. Vamos recordar? José chega no Egito. Qual o nome que deram para ele? É nome bonito. Shampoo de piolho é mais bonito do que esse nome. Zafenate Paneia. Misericórdia. Sangue do carneiro tem poder. Dá um nome bonito para o teu filho. Neto Ibiapino, Ivan Lima, Neto Neres, Itamar, Jami, Josué Júnior, pelo amor de Deus. Ninguém deu glória. Não acharam o nosso nome bonito. O cara senta a mulher com bucho no pé da goela, meu bem, meu cheiro, né, com buco de tempero. Não escolhemos ainda o nome da nossa buguela. É, meu bem, eu estava vendo aqui, eu achei bonito, Dalila. Sangue de Jesus. Dalila estava com o nome na lista da Lava Jato. Pilantra, bandida. Pegou propina para enganar Sansão. Desviou verba. Roubou INSS. Não valia um pequeno milho na dentadura rachada. Não quero o nome dessa mulher numa filha minha nunca. Se você tem filha, alguém Dalila na família, respeite. Mas, pelo amor de Deus... Tem Débora na Bíblia, tem Ruth, Radassa, princesa pura do Senhor. Olha aí, é outra temática, é outra dinâmica. Quem está me entendendo? Eu sempre digo para o Fernando Henrique, não sei se já pregou aqui, morava em Redenção, agora está em Uberlândia, sobrinho do pastor Rosidibá. Sempre digo para ele, rapaz, teu pai, irmão Henrique, a irmã Edileuza, tua mãe, escolheram o teu nome top demais. E na hora que eles escolheram o teu nome, eles estavam mandando você não ficar pobre, Henrique, fique rico. Tenha dinheiro. Estava dizendo isso. Pensa num nome bonito. Henrique. Fique rico, meu filho. Pensa num nome bem escolhido. O escravo, além de não ter nome, não usa sapato. No campo da pecaminosidade, o pródigo é um escravo. O que o pai dá para o pródigo quando ele chega? Um sapato novo para ele calçar. Glória. Amém? A Bíblia diz que o crente deve usar o sapato da preparação do evangelho da paz. Sabe o que é isso? Controle na nossa trilha. Os meus pés não podem estar em qualquer lugar. De novo, sou livre, eu vou aonde eu quero. Eu sou livre, mas eu sei que eu tenho limites. Esses pés não podem pisar em qualquer lugar. Agora, esses pés devem sim se esforçar para estar todo dia no lugar santo. Que lugar é esse? A igreja do Senhor. Que lugar é esse? O altar do Senhor. Consagrado ao Deus sempre eterno, o dono da igreja. Esse lugar é santo. Então, os meus pés vão frequentar esse lugar. E aquilo que é ensinado nesse lugar, os meus pés irão praticar, trilhando os caminhos daquilo que foi me ensinado. Quem entendeu, diga amém. O escravo trabalha por 10 e não ganha por 1. Escravidão é coisa séria, tanto no tempo bíblico quanto no tempo do Brasil, colônia. Como escravo, ele conseguiu uma habilidadezinha, conseguiu conquistar alguém, cresceu, passou o tempo. Quando pensa que não, agora ele não está mais na fase de escravo. Agora José está na fase de ser gerente, Damasceno, dono da cena da casa de Potifar, o ministro da mais alta força militar do Egito. Ele tinha tudo na mão, comandava tudo. Satanás solta uma varejeira no coração da mulher de Potifar. Vou me deitar com esse rapaz. José pratica o que está lá em Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Tiago fala que nós devemos fugir da aparência. Ainda não é o mal em si, é a aparência do mal. Tem crente que quer resistir à aparência do mal e quer fugir de Satanás. A prova disso é quando alguém cai endemoniado na igreja. Tem crente que passa por cima dos bancos e das poltronas. Se estiver na galeria, pula, não vai nem na escada.
Sabe o que é isso? Vida fora do altar. O crente deve estar com a vida ligada em Deus. O crente deve estar com a vida ligada no céu de glória. Ele fugiu da aparência do mal. De novo, lá há pouco o irmão queria molhar o sangue da fera mambira na roupa dele. Molhar a roupa dele com o sangue da fera. Agora, a roupa dele fica nas mãos da mulher de Potifar. Sabe o que é isso? A roupa está falando de cultura, de comportamento e de caráter. Se você passa na frente de uma igreja no dia da abertura do congresso, no círculo de oração, o culto está começando aqui. Mas lá fora o círculo de oração está uniformizado para esperar a entrada triunfal. É sempre um uniforme decente, é sempre um uniforme lindo, não tem nada curto, não tem nada transparente. Como dizia minha avó, não tá aparecendo os vazios de ninguém, não está aparecendo as carnes de ninguém. Sabe o que é isso? Cultura, comportamento e caráter. Agora, se você passa na frente de um prostíbulo, tem uns que nem roupas estão usando. Tem gente que diz assim, roupa não tem nada a ver. Vai no posto, o frentista está com a roupa de frentista. Vai no quartel, o militar está com a roupa de militar. Vem na igreja, o pastor não está com roupa de surfista, aquele short aparecendo a marca da cueca, com aquele caminhado de urubu, de choto de urubu em beira de lagoa, caminhado de malandro. Não, o pastor está aqui perfilado de terno. Sacerdote usa roupa de sacerdote. Rei usa roupa de rei. Mulher crente usa roupa de mulher crente. Mas isso aí não tem nada a ver. O inferno, cadeia e cemitério está cheio de gente que dizia, não tem nada a ver, todo mundo usa. Eu não sou todo mundo, eu sou igreja. E eu não sou daqui. Eu quero ir morar no céu de glória. Toda pessoa que quer levar alguém para a prática do pecado, ela usa a mentira. A mentira é a raiz, é o berço, é o ventre, é a foz do pecado. Quando o marido chega em casa, olha aí, ó, teu gerentezinho, teu Damasceno, tu deu tudo para ele aí, ó. Confiou tanto, queria deitar comigo, mas eu, para provar para ti, fiquei com a roupa dele. Ela mudou o discurso, ela mudou o depoimento. Tem muito depoimento que tinha, no lugar da palavra depoimento tinha que estar mentira. Ela mentiu. Por causa da mentira, ele sai da fase de gerente e vai à fase de prisioneiro, vendo o sol nascer quadrado. Mas tem algo aqui, lá ele continua sonhando. Tem algo aqui, lá ele continua traduzindo o sonho. Um dia um camarada preso com ele sonhou e ele deu a tradução do sonho. E o sonho aconteceu. E no dia que o sonho aconteceu, que era exatamente Faraó restituir a função de copeiro diante do trono daquele camarada, ele disse assim antes dele sair: quando alguém sonhar lá no trono, lá perto do rei, lembra de mim. Sabe o que é isso? Quando você tem uma oportunidade de lembrar de alguém que te ajudou, de lembrar de alguém que foi bênção para você, não negue essa lembrança. Lembre de alguém na hora da dor, mas lembre de alguém na hora da cura. Lembre de alguém na hora da fome, mas lembre de alguém na hora da fartura. Lembre de alguém na hora do choro, mas lembre de alguém na hora do sorriso. O tempo passou e Deus está acionando o play da mudança de fase. Muitas pessoas que estão aqui hoje, Deus está acionando o play da mudança de fase. Deus toca o botão do play da mudança de fase e diz assim: meu filho, é hoje. Você vai sair daqui, porque alguém vai te chamar, e tu vai ter o trono, vai ter o reinado, e vai ter a filha do rei. Quando pensa que não, está ele se produzindo, está ele se arrumando, está ele tirando a roupa de preso, aquele uniforme laranjado ridículo, e colocando a roupa oficial para se apresentar diante de Faraó. Faraó tinha contado o sonho, ninguém entendeu. Na hora que conta para ele, ele abre a boca e o sonho se torna real. Agora, alguém que era filho da velhice, alguém que carregou pão, alguém que foi jogado no poço, alguém que comeu farelo, alguém que recebeu a corda, alguém que foi escravo, alguém que foi gerente, alguém que foi prisioneiro, mas nunca deixou de ser sonhador. Agora estava prestes a ouvir a vinheta oficial na página oficial daquele reinado. Eis
que José do Egito vai assumir o trono. Para mim terminar, fica em pé, por favor. O tempo passa, ele já está velhinho, prestes a morrer. Ele diz para o povo de Israel: quando Deus tirar o nosso povo daqui, eu não vou estar mais entre vocês, mas eu vou fazer um pedido para vocês. Isso me dá um impacto dentro de mim. Vocês levem os meus ossos de volta para Israel. Sabe o que é isso? A gente tem equilíbrio porque a gente tem esqueleto. 208 ossos formam o nosso esqueleto. Quando eu carrego os ossos de alguém, com essa história tão linda que eu tentei resumir aqui, eu estou carregando o equilíbrio. O homem precisa de equilíbrio, a mulher precisa de equilíbrio, a igreja precisa de equilíbrio, o governo precisa de equilíbrio, o pastoreio precisa de equilíbrio. Esse campo tem um pastor equilibrado, não é porque eu estou na frente dele, ele sabe disso. A tua vida precisa de equilíbrio, eu preciso de equilíbrio para conviver há mais de 25 anos com a esposa, para ser pai de 4 filhas, para ser sogro de 2 genros e para já ser avô de uma netinha de 3 meses. Eu tenho que ter equilíbrio, ou para pastorear, ou para ser pastoreado, ou para presidir, ou para ser primeiro vice, como eu estou sendo agora. Eu tenho que ter equilíbrio para entender o que está acontecendo, para farejar o tempo. Se for necessário falar, o meu equilíbrio vai me dar as palavras para falar, mas se for necessário calar, o meu equilíbrio vai me dar esse silêncio e eu vou me abrigar nele. Ficar em silêncio também é falar alguma coisa. O equilíbrio traz a paz, o equilíbrio traz o amor, o equilíbrio traz a unidade, o equilíbrio traz a comunhão, o equilíbrio traz a presença de Deus. Fecha teus olhos. Eu não sei qual é a fase que você está. Deus sabe. Eu não sei se estão tentando te jogar dentro do poço ou se já estão tentando te tirar do poço. Eu não sei se estão olhando para você e vendo você como escravo ou como rei. Eu não sei se você é carregador de pães ou é carregador de venenos. Mas eu sei que todas as fases passam. Nada é para sempre. Tudo vai mudar. Só é para sempre o amor de Deus e a sua palavra. As outras coisas, tudo vai mudar. Eu te digo, debaixo da unção do Espírito Santo, nesse ambiente aqui, debaixo dessa brisa tão agradável, suporta um pouco mais. Seja mais fiel. Ore um pouco mais. Estimule mais a sua fé. Creia um pouco mais. Congregue um pouco mais. Leia mais a Bíblia. Está lendo 2 capítulos por dia, comece a ler 4. Está lendo 5, comece a ler 10. Estude mais vezes por semana a revista da EBD. É só uma vez, experimente estudar 2 vezes. Você ora 20 minutos ao lado da cama, experimenta orar 1 hora, experimenta orar 1h30, creia mais, seja mais sensível, procure falar em línguas pelo menos 1 vez por semana, nem que seja lá no teu quarto, lá no seu secreto. É lá que Ele te recompensa, é lá que Ele envia anjos, é lá que Ele envia glória, é lá que Ele faz descer a bola de fogo sobre a tua vida, o teu ser, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, tua mente, o teu coração, o teu emocional, o teu existencial. Aguenta, suporta, papai, mamãe, filho, filha, homem, mulher, irmão, irmã. Vai dar certo, as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória está depois da muralha. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai querido, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela atenção do teu povo, pela atenção dessa igreja. Seja com esse povo, meu Pai, hoje, amanhã e sempre, fortalecendo, abrigando, amparando, ajudando, edificando, consolando, agindo no impossível em favor deles, abrindo as portas necessárias, as janelas e as comportas, facilitando os meios, trazendo a bênção espiritual, material, familiar, ministerial e emocional, trabalhando nesse coração, nessa alma, trabalhando nessa saúde, curando essa doença, sarando essa enfermidade, agindo naquela área, meu Pai, que Ele está orando, que ela está pedindo. Eu te peço, oro e creio, e ministro no poder e na autoridade do Teu nome, uma bênção sobre a vida desse povo, hoje e sempre. A igreja diga: obrigado, pode sentar.